Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. E que tal uma barrica que combina madeira e pedra? Pois é, a tanoaria austríaca Schön colocou no mercado as primeiras barricas híbridas, feitas com os staves, com as tábuas de madeira, que é aquela parte de fora da barrica, mas com os tampos dos dois lados feitos de pedra. Num primeiro momento, os compradores têm a opção de escolher que essas pedras sejam ou de granito ou de ardósia, enquanto no caso da madeira há uma variedade aí de origens para o carvalho, pode ser alemão, pode ser austríaco, croata, francês, além de diferentes graus de tosta. A tanoaria afirma que os vinhos envelhecidos nessa barrica têm um caráter mais fresco, com a madeira menos marcada, combinando as características de microoxidação, que se dão através da passagem de quantidades microscópicas de oxigênio pela madeira, com as características de desenvolvimento de textura de boca do envelhecimento em recipientes de pedra, de concreto ou semelhantes. As barricas, por conta dos tampos de pedra, pesam um pouco mais, elas pesam 88 quilos contra os 66 quilos de uma barrica normal e custam uma bagatela de 1.200 euros a unidade. Uma coisa é o discurso da tanoaria para vender, agora analisando do ponto de vista bem objetivo, em princípio não é para fazer tanta diferença não. Obviamente deve ter um pouquinho menos de microoxigenação, você elimina duas superfícies de contato com a madeira, mas a influência da madeira aí vai depender muito mais do tempo que ficar ali dentro da barrica e também da tosta dessa madeira. Mas enfim, novidade aí no mundo da tanoaria. Enquanto o acordo entre a União Europeia e o Mercosul está patinando, com a paralisação feita pelo Parlamento Europeu, que solicitou aí um parecer da Corte Europeia, o bloco europeu fechou um novo acordo, dessa vez com a Índia, criando assim um mercado comum com mais de 2 bilhões de pessoas. No que se refere especificamente aos vinhos, o acordo prevê, assim assim que foi implementado o acordo, que os impostos sobre vinhos, que a Índia cobra, caiam de 150% para 75%, e o planejamento é que esses impostos cheguem a apenas 20%. Apesar do consumo per capita da Índia ser baixo, a Índia é um país grande, com muitos habitantes, e onde o consumo de vinhos vem crescendo, com uma previsão de um crescimento de cerca de 16% por ano, na média, até 2033. A Índia tem um grande potencial por conta de ter uma base de consumo ainda baixa, ter uma classe média crescente, cada vez mais urbana, mais conectada com o mundo, além de várias barreiras culturais e de logística e de questões burocráticas que vêm diminuindo ano a ano, facilitando a entrada de vinhos no mercado. Os principais fornecedores do mercado indiano hoje para vinhos são a Austrália, a Itália, o Chile, a Espanha e a França, e os analistas veem claramente uma grande oportunidade de crescimento para o vinho europeu com esse acordo. Se forem cumpridos todos os passos burocráticos, a previsão é que o acordo de livre comércio entre em vigor em janeiro de 2027. E aconteceu lá na França a tradicional feira Millésime Bio, focada em produtores de vinhos biodinâmicos, orgânicos, naturais, de baixa intervenção. Mas a feira perdeu espaço, teve mais uma vez uma redução no número de participantes e no número de expositores. A feira sofreu com os desafios do mercado, que vem aí enfrentando dificuldades econômicas, retração no consumo, mas também com a competição com a Wine Paris, que vem ganhando cada vez mais importância. Ano passado já superou a ProWein de Düsseldorf em número de visitantes e que está ali muito próxima. A Wine Paris acontece agora na próxima semana, bem próxima aí da Millésime Bio. Dessa forma, esse ano a Millésime Bio teve 8.700 visitantes contra 9.500 do ano passado, o que já é uma redução em relação aos 10.300 de 2022. Apesar disso, os organizadores manifestaram satisfação com o resultado, reforçando que a feira não tem propósito comercial e nem tem uma estrutura comercial de venda de espaço e tudo mais, sendo muito mais focada na criação de um espaço para negócio e para contato entre expositores e compradores.
E o ex-diretor de uma empresa de serviços da região de Champagne foi condenado a 2 anos de prisão e mais 1 ano incondicional por ter submetido 40 trabalhadores ucranianos a condições indignas no ano de 2023. O caso que foi noticiado aqui se referiu a esses 40 trabalhadores ucranianos que foram encontrados em um alojamento em condições desumanas enquanto estavam trabalhando na colheita para as vinícolas da região. Terceirizados, né, contratados por essa empresa, da qual o diretor agora foi condenado. O então diretor da empresa acusou o seu antecessor por ter criado aquelas condições no alojamento que ele não sabia, mas isso não impediu a condenação, que também incluiu a proibição permanente para que ele volte a gerir empresas na França, além de uma multa para a empresa de 350 mil euros. A central sindical local celebrou o resultado, parcialmente cobrando que a responsabilização deveria recair igualmente sobre os contratantes do serviço, ou seja, as vinícolas. A questão é que na Champagne muitos dos vinhedos não pertencem às vinícolas, pertencem muitas vezes a terceiros, a gente que só produz as uvas e tudo mais, mas quem esteve aí diretamente envolvido nessa situação foi punido e condenado pela justiça francesa. E cerca de um mês antes da divulgação final dos números da colheita de 2025 na Califórnia, analistas preveem que a safra de 2025 tenha sido 24% menor do que a anterior, fazendo com que essa seja a menor safra em quase 50 anos, desde 1980. De certa forma, uma resposta ao excesso de produção das safras de 2023 e 2024. Estimativas apontam para um total de 2.250.000 toneladas de uvas que teriam sido colhidas, né, em 2025. Como eu disse, a menor colheita desde 1980. A menor demanda do mercado levou produtores da Califórnia a arrancarem mais de 10 mil hectares de vinhedos, além de muitos relatos de produtores que chegaram a deixar até metade da sua produção anual sem ser colhido, além de ter simplesmente abandonado áreas de vinhedo para manter lá as parreiras e esperando que no futuro o mercado melhore e eles possam voltar a cuidar daqueles vinhedos ali. Mas a redução muito grande dessa produção de 2025 aponta para a possibilidade que ao longo do ano de 2026 as vinícolas precisem de uvas e não encontrem no mercado. A participação dos vinhos americanos caiu no mercado dos Estados Unidos de 64% para 56% em 10 anos, o que se soma ao menor consumo em geral do americano em 2025, apesar de uma pequena alta no valor gasto de 4%. E a Austrália divulgou os seus resultados de exportações de 2025, mostrando também uma queda de 8% no valor exportado e 6% no volume. O resultado negativo foi puxado por desempenhos ruins nos 3 principais mercados consumidores de vinho australiano, que são a China, os Estados Unidos e o Reino Unido. Embora eles permaneçam sendo os 3 principais mercados, a China teve uma queda de 17% nas suas compras, o Reino Unido 3% e os Estados Unidos 12%. Com a ressalva que, em volumes, os Estados Unidos cresceu 11%, porque comprou um volume muito grande de vinho barato, vinho a granel. Então, apesar da baixa de 12% no valor importado, teve um crescimento no volume. Alguns mercados, como o Canadá e outros países asiáticos, registraram crescimento, mas não foi suficiente para compensar essas perdas em mercados mais estratégicos. A Wines Australia reforçou o seu foco em ampliar e diversificar os mercados compradores para os vinhos locais. E foi divulgado essa semana os resultados do quarto trimestre da LVMH, mostrando uma pequena melhora, né, um ganho um crescimento orgânico nas vendas de 1%, um pouco acima até das expectativas de mercado. E além disso, a empresa indicou que 2026 deve ser um ano para os seus resultados de lentas melhorias. O lucro registrado nas vendas do conglomerado de luxo foi de 17 bilhões e 800 milhões de euros, 9% abaixo dos resultados de 2024. Mas no caso da Moët Hennessy, que é a divisão de bebidas do grupo, o impacto foi bem maior, com uma queda de 25% no lucro operacional, que ficou em apenas 1 bilhão e 16 milhões de euros.
Os mercados dos Estados Unidos e da China foram os principais responsáveis por esses resultados, com barreiras tarifárias, incertezas políticas e mudanças de hábito do consumidor. Apesar das principais marcas de champanhe do grupo, Moët Chandon, Veuve Clicquot e Krug, terem mantido a liderança, representando mais de 22% das vendas da região, e do portfólio de vinhos rosés ter registrado uma performance acima da média global da categoria, outras categorias, como os destilados, tiveram problemas aí para entregar números menores. Além desses desafios comerciais, também agora a LVMH vem enfrentando aí problemas com greves lá na região de Champagne por conta do não pagamento de bônus esse ano, notícia que a gente já deu aqui na semana passada. Além disso, investidores manifestam preocupação com a falta de clareza no processo de sucessão na LVMH, com o proprietário e gestor Bernard Arnault, hoje já com 76 anos, com seus filhos todos trabalhando na empresa, mas sem que esteja claro como será o processo e quem vai assumir as rédeas da empresa quando ele se aposentar. E num sinal de que o consumidor americano segue preferindo comprar garrafas de maior valor do que maior volume, os dados das vendas direto ao consumidor, das vinícolas entregando diretamente para o consumidor, registrou uma alta de 11% no valor médio no ano anterior, chegando a $56,78 por garrafa, na média. O valor médio é influenciado, claro, fortemente pelo Napa, que tem um valor muito alto por garrafa. O Napa teve uma alta de 9%, chegando a $99,97, bem próximos dos $100 por garrafa. A maior alta foi para a categoria vinhos do resto da Califórnia, o que exclui aí da conta Napa, Sonoma e Costa Central, que foi uma alta de 19% no valor médio. Os volumes de vinhos baratos tiveram uma baixa significativa, o que ajudou na construção desse resultado, com quedas maiores de volume quanto menor o preço médio do vinho. A leitura dos analistas é que não é um movimento de premiumização, que o consumidor está preferindo garrafas mais caras, apenas que o consumidor das garrafas mais baratas está comprando em outros canais e não mais comprando diretamente das vinícolas, o que sempre é algo interessante para as vinícolas, essa venda direta, porque eles vendem o vinho no preço cheio, diferente de quando o consumidor vai comprar num supermercado, num distribuidor, que esse supermercado, esse distribuidor comprou da vinícola por um preço menor para ter ali a sua margem. Mas esse consumidor da base, né, da pirâmide, está justamente migrando para esses canais e esse é um ponto de atenção para o mercado dos Estados Unidos. E essas foram as principais notícias dessa semana. Compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem voltamos com mais um Diego News.